Fala galera, aqui é o Zeivan, gravando mais um vídeo pro canal para falar mais uma vez de Speedroid. Eu queria compartilhar com vocês, como vocês podem ter visto na thumbnail, né? Vocês devem ter visto, que eu consegui pegar tanto DLV máximo quanto Rei dos Jogos, né? COG com Speedroid. O que eu penso ser um feito bastante destacável, né? Ainda mais por conta de Speedroid deixar de fazer parte do meta, de certa forma, né? Vamos dizer assim, mais especificamente da tier list, né, do Duel Links Meta. Antes era um deck que tava na tier list, né, um tier 3, né, e saiu recentemente da tier list. Então é um deck também que muitas pessoas não jogam, né, mas que mesmo assim eu consegui alcançar resultados, né, seja na Copa KC, né, pegando DLV máximo, seja pegando o Rei dos Jogos pela sexta vez consecutiva, né. Então eu cheguei a jogar de Speedroid desde quando ele era ainda um deck em potencial. Ele nem fazia parte no Tier 3, era um deck potencial. Aí depois ele foi subindo, chegou Tier 1, passou por Tier, acho que, se não me engano, ele passou por Tier 3, 2, depois 1. Aí depois ele foi descendo, né, do 1 pro 2, pro 3, até sair. E mesmo saindo, né, da tier list, né, do Onyx Meta, eu ainda assim consegui os resultados. Então este vídeo é especificamente para falar sobre isso, né, falar sobre o deck que eu estou utilizando de Speedroid, mostrar algumas características que eu pensei um pouco diferentes, né, de outros decks de Speedroid, que eu pensei melhor para mim, né, para eu conseguir jogar, e também mostrar alguns replays, né. Eu vou separar, acho que em torno de mais ou menos uns 10 replays aí. Vou separar em blocos, né, em capítulos, para que vocês possam, né, caso vocês não queiram, né, ver o deck em cima, ver o deck em ação, vocês possam clicar, ver os replays. Eu também vou comentar, né, falar em cima desses replays, para explicar como é que eu pensei, o tipo de jogadas são possíveis, né, realizar com o deck que eu estou utilizando, né. De tudo mais é isso, então, sem delongas, vamos direto pro vídeo. Queria mostrar a vocês, né, eu tô falando desta tier list, do Duel Links Meta. Vocês podem ver, Speedroid não está mais aqui. E também aproveitar para mostrar para vocês que, caso vocês queiram, né, ver o deck, né, também, para copiar, né, as cartas, eu vou deixar tanto o link na descrição, mas vocês também podem acessar o meu deck, né, ver o meu deck no Duel Links Meta. Eu consegui colocar 2 decks no site, né? Eu consegui colocar os decks tanto o deck de que eu peguei COG e o deck que eu peguei DLV máximo são o mesmo, são as mesmas cartas, é o mesmo deck. Não muda praticamente nada, não muda nada, melhor dizendo, né? E aqui também tem alguns replays, caso vocês queiram ver, né? Aqui foi o deck que eu usei para pegar o DLV máximo. Vocês podem acessar aqui, vocês podem dar aqui, né, vamos dizer assim, uma reação, né? Deixar um comentário também, se vocês quiserem. E também aqui, né, o de COG. Então consegui colocar 2 decks, né? É o mesmo deck, né? Mas colocar um deck tanto para eu peguei DLV máximo, tanto também para o deck de COG, né? Eu só queria mostrar isso para vocês, mas eu vou deixar o link do deck, né, aqui na descrição, para que você possa só clicar, né, e copiar o deck e já conseguir utilizá-lo. Feito, aqui está o deck, né, que eu consegui alcançar os resultados, pegar o DLV máximo, COG. Eu não quero ser muito exaustivo, né? Eu sempre falo isso, né, que eu não quero ser exaustivo, mas eu acabo sendo exaustivo. Então, eu só vou pontuar alguns pontos deste deck, né? Não vou falar dos pontos mais comuns, né, que você vê em outros decks de Speedroid. Vou falar apenas de alguns pontos, né, que são mais diferentes, né? Como posso dizer, diferenciais no deck que eu estou utilizando atualmente. O primeiro ponto seria o uso de 3 Dukes. Se você dar uma pesquisada, você analisar os outros decks de Speedroid, o pessoal tá usando geralmente 2. Eu optei por 3. Por quê? Porque eu quero ao máximo evitar evitar o uso da segunda parte da skill, né, da aceleração asas transparentes cristalinas. Porque o que acontece? Caso você ative o efeito no seu turno, né, o segundo efeito no primeiro turno, você não vai conseguir ter acesso às cartas que a skill te dá, né? Se você consegue ativar o segundo efeito da skill em um segundo turno ou no terceiro turno, né, um turno posterior sem ser o primeiro turno, você vai conseguir acesso a algumas cartas, né, que a skill vai colocar no seu cemitério, né? Vou mostrar aqui para vocês. Como por exemplo, Arma de Brinquedo, Enigma aqui, Agoita, Shambara, a Kendama, né?
que são cartas que vão te auxiliar bastante, né? Se você utilizar o efeito da skill no seu primeiro turno, o segundo efeito, né? Você não vai conseguir ter acesso a essas cartas do cemitério, você só vai conseguir puxar uma carta do seu deck. Então, com o Duque, eu consigo economizar o efeito da skill. Ainda mais por conta dos decks que estão no meta, é muito complicado, né? Então, eu prefiro sempre guardar o efeito da skill, mas eu quero guardar sem perder potência no primeiro turno. Então, o método que eu encontrei para fazer isso é colocando 3 Dukes. E tem funcionado, né? Por mais que às vezes o deck brica, né? Mas não brica especificamente por conta do Duke, mas sim por conta do deck de Spirit Droid ser um deck dependente de cartas de suporte. Então você é obrigado a colocar muitas cartas de suporte no deck de Spirit Droid para que ele consiga funcionar, né? Que ele consiga, ou melhor até dizer, sobreviver. Então, o motivo de eu ter colocado 3 Dukes é esse, né? Eu quero economizar o efeito da skill, porque com um Duke, né, no primeiro turno, eu consigo descartá-lo, né, utilizando o efeito a skill, né, para colocar o Synchro em campo. Jogando o Duke no cemitério, eu consigo ativar o efeito dele e puxar uma arma de brinquedo, né, que eu já provavelmente utilizei para fazer o Synchro 10, né. Aí eu consigo fazer outro Synchro 10, porque esse é sempre o meu foco, né, com este deck, é fechar o turno com 2 Synchro 10. É isso, eu quero fechar o turno com 2 Synchro 10, eu não quero fechar o turno com um Synchro 10 e um Synchro 7. Não, é 2 Synchro 10, esse é meu foco. Outra coisa aqui é uso de dados. Eu opto por colocar 2 dados para que, caso venha um dado na mão, isso não me atrapalhe. Então é mais por, né, para evitar, né, que o dado caia na minha mão, né, e mesmo que caia, né, isso não venha me atrapalhar. O Sabujo é para ajudar na iniciação dos combos, né, para fazer tanto arma de brinquedo ou Link. Gota, essencial, você precisa usar Gota no deck. Se você não tiver, você pode substituir por outras cartas, seja... É talvez difícil até uma carta que substitua Gota, né? Eu não vou dizer que você possa substituir, mas se você tiver alguma carta que consiga negar, né, efeito de monstro, seja uma impermanência ou qualquer outra carta, já ajuda bastante, né? Livro da Lua, outra carta de suporte muito boa. Ciclone. Eu queria falar sobre o Ciclone porque eu antes utilizava Surpresa Eletrizante, mas eu percebi que Ciclone é melhor, né? Por conta do meta atual, você banir algumas cartas é algo muito importante. Seja Sky Striker, ajuda bastante você banindo a magia de campo. Seja a Majestade, seja aquela, acho que é Via Láctea, alguma coisa do Shinobird. Então você banir essas cartas, né, essas magias, essas armadilhas, né, é uma coisa muito importante. E o Ciclone ajuda bastante com isso. Uma roda para ajudar a iniciação de combo, né? Carta perfeita para combar, ainda mais num segundo turno, né? Que você tem puxado um Tycoon na sua mão, então você pode descartar, utilizar o efeito da roda, né? Livro do Eclipse, outra carta de suporte essencial, né? Resumidamente é isso. Uma recuperação veloz e um portal, né? Para ajudar, principalmente aqui na iniciação de combo, caso eu venha com o Sabujo em mãos, né? Ou também para setar em campo, né? Para ajudar a vencer o duelo, né? Eu também cheguei a usar impermanência neste deck e foi bom, gostei do uso de permanência, só que eu creio que Gota é mais eficaz, né? Ainda mais porque deck de Speed Droid é um deck que você gosta de descartar carta, né? E a Gota faz isso, né? Te obriga a descartar carta para negar os efeitos dos monstros em campo. Então, eu creio que esta aqui seria uma boa versão do deck, né? Foi a versão que eu consegui pegar tanto o DRV máximo e o COG. O deck adicional, eu não tenho muito o que ressaltar, né? O penúltimo vídeo eu acho que é o mesmo deck, né? Tá igual, né? O deck adicional. Eu uso 2 Synchro 10, né? Mas você também pode usar o Synchro 8. Também é bom, né? Mas eu opto por 2 Synchro 10, principalmente por conta do meta e também porque eu tô acostumado a isso, né? Você pode substituir, deixa eu ver se eu pego aqui. Acho que vou colocar só cristal que aparece, eu acho. Aqui, você pode colocar esse dragão Synchro de asas de cristal em vez de colocar 2/10, né? Então fica um 10 aqui e um nível 8. Mas eu, atualmente, opto por 2/10. Talvez eu teste, né, o nível 8 para ver se é melhor, né? Se eu me adapto, né? Se eu acabe vendo se é melhor ou não. No mais é isso. Eu não quero ser muito exaustivo, né? Só quero pontuar, né, essas partes, né, esses pontos. E já vamos direto agora para os replays, né, para mostrar o deck em ação,
que eu vou ter que falar bastante, né? Vou comentar sobre em cima dos replays e mostrar como eu pensei, né? Jogando contra os decks no meta. Beleza, estamos aqui, primeiro replay, Speedroid versus Blue Eyes, né? Eu vou mostrar como é que eu iniciei o combo, né? Como foi essa partida, e para vocês possam, né? Ver o deck em ação, como eu já disse, e comentar um pouco em cima. Aqui é um exemplo de mão, né? Inicial, né? Eu começo com uma mão relativa, boa, né? Uma mão que combina muito, porque eu vou precisar fazer um link aqui. Eu podia muito bem começar de outra forma este combo. Eu podia muito bem invocar o Yoyo e depois invocar o Taketon Borg, né? Aí eu ativo o efeito do invoco por invocação especial Taketon Borg, né? Ativo o efeito dele, coloco um dado em campo. Aí depois eu faço o nível 3, a arma de brinquedo. Aí depois eu ativo o efeito da arma de brinquedo, faço um 7. Aí faço junto com 3 e faço um 10, né? Podia ser um combo também. Aí eu podia muito bem descartar até tanto o Duke e o livro do Eclipse e fazia outro 10. Só que eu resolvi fazer uma forma diferente, né? Eu resolvi invocar o Daiko e depois o Taketon Borg, como vocês podem ver aqui, ó. Invoco o Daiko, Taketon Borg, ativo o efeito do Taketon Borg e eu coloco um dado. Eu já tive o efeito dele e coloco o dado. Por quê? Porque quando eu fizer o link, eu vou ativar o efeito dele e independente das cartas que eu escolher, eu vou invocar o Yoyo. Vai ser isso, eu vou invocar o Yoyo de qualquer forma. Aí, invocando o Yoyo, aí eu vou ativar o efeito do Yoyo, vou colocar o dado de volta em campo, aí eu vou ativar o efeito do dado, aí sim eu vou fazer o nível 3. Aí eu vou ficar com o link e a arma de brinquedo em campo. Fiz o link, ativo o efeito, escolho duas cartas, bano, né? Eu sempre bano o Synchro 7, né? O pêndulo, né? 7. Consigo puxar o Terropião, mas não adianta eu invocar o Terropião, porque eu não vou conseguir puxar, não vou conseguir invocar o Taketon Borg, porque eu já gastei minha invocação normal, né? E também já utilizei o efeito dele de invocar por invocação especial. Então eu invoco, né, o Yoyo, ativo o efeito dele, puxo o dado, diminuo o nível, coloco o nível 2 aqui, né, pra fazer o nível 3, faço o nível 3, aí eu faço o 7. Aí pronto. Fazendo o 7, eu já faço junto com 3, né, faço o 10. Aí eu faço o seguinte, agora eu tenho como descartar duas cartas. Aí eu descarto o Terropião que eu tinha em mãos, né, e o Link. Aí com isso eu faço outro 7. E por eu já ter o Daiko no cemitério, lá do início, quando eu usei ele para fazer o Link, eu posso ativar o efeito dele do cemitério e colocar mais uma arma de brinquedo em campo, fazendo outro 10. Então eu começo o meu primeiro turno aqui, eu diria assim, excelente, né? Eu tenho 2 Synchro 10, né? E um livro do Eclipse, né? Caso tudo dê errado. E eu tô contra o deck que eu já sei mais ou menos, né? Contra Blue Eyes, que é um deck que eu já sei mais ou menos quais efeitos eu devo ativar, né? Tipo, um dos efeitos aqui do Synchro 10 eu sei que vai ser reservado à Majestade. Aí ele vai começar a fazer o combo dele, né? Puxando os dragões, puxando o Kaibaman. Aí ele ativa o Ciclone. Eu não achei interessante, né, utilizar o efeito de um dos Synchros, né, para negar um Ciclone, né, porque vai que ele tem uma majestade em campo, então eu sei que um dos efeitos do Synchro eu tenho que reservar para essa majestade, mas eu pensei assim, vai que ele possa ter também uma fusão definitiva, né? Aí ele consegue facilmente destruir um dos meus monstros com a fusão definitiva. Então eu falei assim, não, é melhor economizar, porque por mais que ele consiga, por mais que ele tenha conseguido, né, banir meu livro, caso ele destrua um dos meus Synchros, eu vou conseguir ativar o efeito dele do cemitério, né? Deles no cemitério, e puxar um Kiteroid. Então eu não tenho que me preocupar em sobreviver tanto neste turno. Tipo, já tá meio garantida a minha sobrevivência. Pode ser que eu não comece o terceiro turno, né? Do melhor jeito, mas eu sei que eu vou conseguir chegar lá, né? Aí ele já invoca o Kaibaman, eu já ativo o efeito do Synchro 10 pra ele ficar imune aos efeitos, né? Porque e não tem nenhum problema, né? Por mais que eu ganhe pouco ataque, porque as cartas, né, do deck de Blue Eyes não tem tanto ataque assim, só tem o Tirano, né, o Tyrano, alguma coisa assim, e o Mestre dos Dragões. São praticamente as duas cartas assim que tem mais ataque, né, do que o Synchro 10, né?
Tenta os olhos azuis, mas os olhos azuis é o mesmo nível, né? O mesmo, quer dizer, o mesmo ataque. Que ele faz o dragão de espírito, ativou a majestade. Eu tenho os dois efeitos, né? Então, ativou a majestade, eu já nego com um Synchro 10. Aí aqui, deu tudo certo neste duelo, só que poderia ter dado muito errado. Porque eu já sabia, né, que ele tinha majestade, aí eu fiz questão de negar. Só que ele podia muito bem ter uma fusão definitiva nas mãos, porque é normal, né? Alguns decks de Blue Eyes têm fusão definitiva, não sei se dizer todos, né? Mas muitos usam fusão definitiva nos decks, né? No deck. Então, ele ativou a majestade, o efeito do cemitério, provavelmente ele tinha uma carta de ritual, talvez podia ser um Snowbird, ou o próprio ritual, né, do Olhos Azuis. E ao invés de eu pensar assim, né, pô, vou economizar, eu gastei, né, pra evitar invocar por ritual, ainda mais porque eu não tinha ativado o efeito aqui do outro Synchro ainda, né, e tinha também o dragão de espírito. Então eu ativei, né, vamos dizer assim, eu mosquei talvez um pouco assim, eu poderia ter pensado mais, eu não lembro se eu cheguei a pensar nisso quando eu estava neste duelo, né, ou se já foi tipo, já vou negar isso também, mas ele provavelmente não tinha uma fusão definitiva em mãos, né? Ele ativou o efeito do dragão, eu já ativo o efeito do meu Synchro, né? Pra ficar imune, né? E ele já desiste, né? E não tinha mais o que ele fazer. Tipo, só se ele tivesse algum eclipse ou uma fusão definitiva para conseguir passar, né? Deixe do campo que eu tinha ali, né? Vamos pro próximo replay. Mais um replay agora, contra o Blue Eyes novamente. Comecei segundo turno, tava com 6 vitórias seguidas, né? Na Copa KC. E agora mostrando a versão, né, de Speedroid, né? Em vez do primeiro turno, agora é segundo turno, né? Vou mostrar como se jogar contra o Blue Eyes. Deixar passar, né? Ele vai fazer o combo dele, né? Ele vai setar as cartas, o Kaibaman. Vai buscar colocar o dragão espírito, né? Colocou ali, ativa skill. Ativou luz, coloca a luz verdadeira. Colocou uma majestade. É por isso é sempre bom você prestar atenção, né, no turno do seu oponente, né, para você saber onde ele está colocando as cartas. Porque, ó, se eu prestar atenção, se eu tô vendo o combo do cara, tô vendo o que ele tá fazendo, eu sei, ó, a majestade está do lado esquerdo. Então, tipo, se ele qualquer outra carta que ele setar aqui, provavelmente não é uma majestade, né? E mesmo se for, só vai poder ativar uma. Então, focar nisso, né? Caso eu puxe um Ciclone, né, na minha próxima compra, eu já uso de vez aqui na Majestade. Então, Majestade do lado esquerdo, sempre foca, né, onde tá a Majestade, né? Porque ou o cara vai utilizar o efeito da skill pra já colocar logo de cara, ou ele vai colocar a luz verdadeira, aí depois ele vai buscar a Majestade. Isso se ele não colocar já direto baixado em campo, né? Ele vem, pronto, terminou o combo nele. Aqui eu já puxo o Terropião. Eu já tinha uma roda em mãos, né? Ativo o efeito da skill aqui, ó. O efeito da skill, né? Eu já puxei a carta, né? Já colocou. A skill já colocou 5 cartas no meu cemitério. Aqui de cara, por eu ter um livro da lua, eu já vou utilizar o dragão, né, espírito, para impedir que ele impeça, né? De eu buscar alguma carta do meu cemitério. E também para que ele não ative efeito para colocar outra carta do deck adicional que possa acabar me atrapalhando. Então já uso de cara. Ele podia ter, se não me engano, ativado o efeito do espírito, mas ele não ativou. Ele acho que moscou, não sabia. Uso a roda aqui e descarto o flautista, né, que seria uma carta inútil para o que eu queria fazer, porque o meu foco aqui é ativar a roda e buscar conseguir algum número, né, de 3 ou mais para colocar em campo para ativar depois o efeito da Agüita, né, provavelmente um Daiko, né, seria muito bom colocar aqui um Daiko para ativar o efeito da Agüita, depois fazer o Pipagonete para ativar o efeito do Pipagonete, né. Eu consigo tirar um 6, né, no dado, coloco logo 2 Dukes. Se eu não tivesse o carro turbo em mãos, eu ia colocar um carro turbo, né? E um Duke. Seria melhor, né? Para depois poder ativar o efeito do Duke do cemitério. Aqui eu ativo o efeito da Agüita, coisa que eu não poderia fazer se o Dragão Espírito tivesse virado para cima, né? Tivesse virado. Ainda bem, então, eu fiz bem utilizar o livro da lua para impedir que ele ficasse em posição de ataque aqui virado para cima. Pronto, tive o efeito da Agüita. Eu já esperava isso. Ele usa Majestade.
Aí eu ativo o efeito da agüita só pra ativar mesmo, né? Não precisava necessariamente, porque o GS é ser destruído de qualquer jeito. Ele destrói os 2 duques. Busco o jato. Eu ativo o efeito do duque do cemitério. Coloco a arma de brinquedo. Aqui ele comete outro erro, né? Ele deu negate numa arma de brinquedo, sendo que eu não ia ativar, não tinha como ativar o efeito dela, né? Então ele cometeu 2 erros, né? Um foi não ativar o efeito do dragão espírito, e outro foi usar esse Effectivator aqui, né? Na arma de brinquedo. Aí eu busco com a agüita com recuperação veloz, já que eu já tinha usado o efeito dela do cemitério. Aí, pô, Pipagonete, aí você pensa, pá, você estourou tudo. Não estourei tudo. Por quê? Porque com o dragão jato aqui, ele impede que eu destrua as outras cartas em campo, né? Principalmente as cartas de olhos azuis. Então, se eu ativar o efeito aqui de destruir, né, as cartas em campo, eu só ia destruir o dragão de olhos azuis, né? Eu possivelmente acho que a carta aqui virada pra baixo, né? Ou nem isso. Então eu faço o quê? Eu ativo o efeito do negate, porque assim eu vou negar os efeitos tanto do dragão jato e quanto da armadilha que tá aqui. É isso que eu faço. Eu ativei o negate, né? Que vocês podem ver. Nego os efeitos de todas as cartas com a força para cima que seu oponente controla. E depois eu já coloco o carro turbo em campo. Porque 8+3 eu quero fazer a motinho, né? Fazer, melhor dizendo, né? A alta velocidade de roda, piloto de asas transparentes. Consigo um 2. Já vou destruir duas cartas aqui em campo. Não faz sentido eu destruir a luz verdadeira, porque o efeito dela já foi negado com o Pipagonete. Aqui eu já começo a fazer o combo normal. Aqui eu vou atrás de fazer um Synchro 10 agora, né? Eu tenho um die. Na verdade, o efeito do die que já foi ativado. Mas eu consigo, eu ainda tenho arma de brinquedo aqui. Eu consigo, né, fazer arma de brinquedo aqui, ativar o efeito dela pra fazer um nível 10. O efeito do Beyoncé aqui tá negado, então eu vou conseguir atacar com tudo. Começa a fazer arma de brinquedo, né? Fazer o combo normal, né? Ativa efeito. Vou fazer o 7 aqui. Ele possivelmente já sabia o que eu ia fazer, né? Ou tinha alguma noção. E já desistiu, né? Já se rendeu. Contra o Shinobird agora. Tava com uma sequência, né, de 5 vitórias, né? Eu vou passar aqui pra passar logo pra minha vez, né? Eu comecei segundo turno, né? Ele já foi primeiro. Eu já sei mais ou menos o que ele vai fazer, né? E o mais importante aqui é eu prestar atenção da posição da armadilha do Shinobird, que acho que é uma das principais cartas, né? Que faz o deck ser tão forte assim. Então, eu já vou prestar atenção, né? Ok, eu já sei, ó. Alinhamento estelar pela Via Láctea tá do lado esquerdo. Então, caso eu puxe um Ciclone, o lado esquerdo, Via Láctea, pra banir essa carta logo, porque sem ela minha vida vai ser muito melhor, porque aí eu creio que assim não vai conseguir invocar o Shinobarão Pavão e também não vai conseguir colocar, acho que é a Mano, né, em campo. Mas, né, vocês podem ver aqui, né, vai ser mostrado a vocês. Eu não puxei um Ciclone, então ele vai conseguir ativar a armadilha dele tranquilamente. A gente faz todos os negócios, Paranauê dele. Pronto, ativa o efeito da skill, comecei segundo turno. Puxo o terropião, coloco as cartas são colocadas no cemitério. E aqui eu quis fazer uma coisa diferente. Eu não quis ir direto pro combo, né? Tipo assim, ó, fazer o combo direto logo de Speedrod, né? Eu ia fazer o que? O 10, né? Provavelmente, ou já puxar o nível 8. Eu quis, primeiro, e sabe, como posso dizer? E fazendo alguma coisa no campo. Até eu queria forçar, queria que ele usasse logo, né? O efeito dele, né, da Via Láctea, né, principalmente porque ele tem 2 cartas setadas aqui, então eu provavelmente penso, pô, ou deve ser um livro, ou deve ser um tufão, né, alguma coisa assim. Então, eu sei que se eu encher o campo, né, vai me atrapalhar muito, então eu quero forçar ele a usar logo o efeito dele, né. Então foi isso que eu fiz aqui, eu invoco o Taketonborg, só que ao invés de eu ir pro dado, né, pra fazer arma de brinquedo, eu puxo o Daiko, aí eu decidi fazer o link, né? Eu quero, tipo assim, sabe? Tentar destoar um pouco do combo normal pra ver se talvez ele fique com medo, né? Ou ele acaba ficando assim, muito apreensivo e age por impulso, né? Que já quer ativar o efeito. E foi isso que aconteceu, né? Aí eu ativo o efeito do link.
Aí aqui eu já puxo o ioiô, eu já coloco a arma de brinquedo em campo, então ele já deve ter pensado, opa, acho que ele vai ativar o efeito da agüita do cemitério, né? Ou ele vai fazer um set aqui, né? Então acho que ele já ficou um pouco. Já viu que eu coloquei 3 cartas em campo, né? Então ele já resolveu ativar o efeito. Só que a minha mão veio muito boa, porque eu tinha gota, né? E livro. Então eu já tinha eu já tava pensando em usar essa gota no Shinobarão Pavão. Então só tava esperando ele ativar o efeito da carta dele pra invocar o pavão pra eu utilizar a gota. E foi isso que aconteceu. Ele já ativou o efeito do barão, né? Eu uso gota. Aí ele usa livro do eclipse. Só que ao mesmo tempo que ele impede que eu negue o efeito, né, de certa forma, o Shinobarão ele foi virado pra baixo e não conseguiu invocar o Amano, né? Ou nem sei se ele tinha Amano, né? Mas eu acho que ele não conseguiu invocar o Amano por conta de ter virado pra baixo, né? Deixa eu ver aqui rapidinho. Essa carta foi invocada pra invocação, você pode. Você tem uma que depois você pode invocar pra invocação monstro de invocação, melhorando suas condições. Pelo jeito, talvez acho que era pra ele ter conseguido invocar. Não sei ao certo. Talvez é porque não concluiu o efeito, né? Porque primeiro ele tinha que fazer um efeito, depois o outro. Mas quando ele ia fazer o segundo efeito, ele já tava virado pra baixo, né? Não sei ao certo se é isso, né? Mas, ainda mais eu tô aqui gravando, né? Eu não me preparei tanto assim, né? Pra comentar sobre isso. Mas de qualquer forma, eu consigo, né? Ele devolve as cartas pra minha mão, né? Então, isso deixa o campo aberto. Eu ativo o efeito do Daiko do cemitério, né? Eu coloco um carro turbo em campo, né? Porque a arma de brinquedo aqui foi devolvida, né? Voltou aqui foi no deck, né? Então eu ativo o efeito Daiko, coloco o carro turbo no campo, ativo o efeito da Guita, faço nível 8, né? O Pipagonete. Aí aqui eu já posso estourar tudo. Aqui o que ele tinha provavelmente virado para baixo acho que era provavelmente um ciclone ou um tufão. Ele já percebe, né? Que eu ia estourar tudo, ele já se rende. Mais um duelo contra Blue Eyes. E este duelo aqui é diferente, né? Eu tava com 7 vitórias seguidas. E este duelo aqui foi não sei se dizer talvez exaustivo. Mas caramba, que duelo, cara. Demorou um pouco, né? Tipo assim, demorou bastante, né? Foi um baita duelo. E vocês irão ver, né? Aqui, com essa mão aqui, tem duas formas de eu começar, né? Uma é jogando a roda, né? Ativa a roda, descarto uma carta, provavelmente o Daiko, e torço, né? De certa forma, para cair um número que eu consigo colocar 2 monstros em campo, né? Porque se eu colocar só um, né? Eu vou ser obrigado a gastar invocação normal com Sabujo, né? Mas eu não quis arriscar de forma desnecessária, né? Então eu preferi invocar o Sabujo. Aí eu tive o efeito dele, jogo, né, a armadilha no cemitério, ativo o efeito da armadilha do cemitério, mudo o nível do Sabujo e faço o link, né? 2 monstros. Mano, o pêndulo, como sempre. Sempre seleciono, né, o ioiô e o Terropião, né, com o efeito do link, né. Primeiro eu uso o segundo efeito do link, né, banir o monstro. Aí depois eu seleciono um monstro, né, para ser invocado, né. Consigo, né, o cara escolhe o Terropião, eu invoco o Terropião. Aqui eu faço como normal, né, Taquetumborg. Aí depois eu faço o dado, depois eu mudo pra 2, 1 mais 2, 3, faço arma de brinquedo, ativo o segundo efeito da arma de brinquedo, né? Faço depois o 7, aí depois eu faço 10, né? 7 com 3, 10. Aí aqui eu ativo o efeito da skill, né? O primeiro, descarto 2 cartas, né? Como eu tinha um Daiko em mãos, eu não precisava ativar o segundo efeito da skill para puxar um Daiko, uma recuperação veloz. Então eu consigo, né? Novamente fechar um turno com 2-10 e um livro do Eclipse, né? Só agora que eu percebi isso, né? A mesma coisa que aconteceu no outro duelo, né? Aí aqui ele começa a fazer o combo nele. Aqui, geralmente, o pessoal vai querer gastar, os caras jogam de Blue Eyes vão querer gastar magia, né? Pra ver se você acaba usando, né? O efeito do Synchro 10 pra você não conseguir negar depois a majestade, uma fusão definitiva. Eu segurei, pode ficar usando aí as suas magias à vontade, né? Eu já sei com o que eu quero gastar. Já tive o efeito do Synchro 10 pra pegar o ataque do Kailamage, ficar imune a efeito. Ele vai puxando as cartas. Geralmente ele já coloca a majestade em campo. Eu já fico atento a isso, né? Pra
usar depois o efeito do Synchro, caso ele ative a Majestade. Aí ele ativa o efeito do alternativo. Isso aqui é um prato cheio. Um prato extremamente cheio, imensamente cheio. Porque eu vou conseguir 3.000 de ataque, né? E além disso eu vou ficar imune a efeito. Então, pô, 6.000 de ataque agora eu tô, tá ligado? Ele errou muito nisso. Aí continua fazendo as coisas dele. Invoca essa carta aqui em campo, que é uma carta complicada, porque ele pode negar um dos meus efeitos, né? Se eu não prestar bem atenção, né? Na corrente. Aí coloca um. Ele havia colocado um ser hierático. E ele não usou a majestade no turno dele. Então eu sei que eu tenho que deixar um dos símbolos, né, em campo para conseguir negar a majestade dele. E ele usa o efeito do hierático, né? Então o que ele vai fazer? Ele vai devolver uma das cartas que eu tenho aqui em campo para minha mão, né, para o meu deck adicional. Eu sabendo disso, eu já ativo o efeito do Synchro 10, né? Pra evitar que a minha carta seja devolvida. Mas eu só consegui ativar um dos efeitos, né? Um dos dois é do Synchro 10, né? Então ele usa o efeito no outro, né? Que não conseguia ativar o efeito. E ele agora tem um jato. E ele também tem essa carta aqui que pode negar os efeitos do meu Synchro 10. Então tem que ficar bastante esperto, né? Na verdade, não, ele não consegue mais negar, né? Porque eu já ativei o efeito do Synchro 10. Então, por mais que ele ative, ele não vai conseguir negar. Neste deck aqui, vocês podem ver, eu tinha uma impermanência, né? Eu acabei. É o deck que eu acabei testando, né? Eu cheguei a testar por bastante tempo usar a impermanência no deck. Então eu tinha comprado a impermanência, setei a impermanência aqui, ainda mais na parte da majestade. Eu ativo o efeito da skill, né? Ativo o efeito da skill, puxo o Daiko, né? Eu invoco o Daiko, porque a minha intenção é conter o regulador em campo, ativar depois o efeito da Goita e colocar a Goita em campo para fazer o Pipagonete. Ele nega, né? E depois eu compro o pavão, né? Perfeito. Aí que eu já tá, né? Eu vou tentar tirar o jato dele do campo, né? Porque é uma carta que atrapalha bastante. Consigo tirar. Eu sempre tentei em mente. Ele tem uma majestade aqui, tá ligado? Ele usa majestade. Aí eu, pô, ativei. Aí eu já pensei, pô, isso aqui deve ser uma majestade, uma fusão definitiva, algum tipo de carta assim. Porque se fosse, por exemplo, um ciclone, ele já teria usado, eu penso, provavelmente. Aí, pô, fusão definitiva. Mas graças a Deus, ele não tinha um dragão branco de olhos azuis aqui, né, em campo, né, pra depois ativar o efeito dela, se não me engano é isso, né. Ele tem que ter um dragão branco de olhos azuis em campo pra conseguir ativar o efeito de destruir, né, depois uma carta. Ele invoca uma carta que tem mais ataque que o meu Synchro 10, o que é bastante preocupante. E eu sei que ele tem um ritual na mão, né, ele tem uma carta de ritual. E ele ativa o efeito da majestade logo no cemitério. Aí eu já tô aqui ferrado. Porque o que acontece, ó, ele ainda consegue invocar o golpeador. Porque o que acontece? Eu já ativei o efeito. Eu já tinha ativado o efeito do. Não, eu não tinha ativado o efeito do Synchro 10. Só que ele não ativou nenhum efeito pra eu ativar depois o efeito do Synchro 10. Então provavelmente ele ia atacar com um Dragão Tirano, depois ia atacar com o Xenobird. Eu já quis evitar isso, né? E já utilizei o livro, né? Porque eu ia perder. Ele já tinha colocado em fase de batalha. Então quis evitar isso. Conseguiu sobreviver mais um turno, né? E com 10 em campo. E agora eu faço o que eu queria ter feito anteriormente, né? Então, colocar o Daika em campo, depois ativar o efeito da Goita e fazer o Pipagonete. E eu consigo fazer o Pipagonete. Nego os efeitos dos monstros, depois puxo ativo o efeito do Pipagonete, do Daiko do cemitério, coloco uma arma de brinquedo em campo, faço um nível 11, né? A moto. Aí eu tive o efeito da moto, destruo duas cartas. Ele ativa o efeito do jato. Eu ativo o efeito do Synchro 10 pra ficar já imune ao efeito do jato. Aí aqui eu ataco. Que eu não sei bem se eu poderia ter feito algo diferente. Tipo, porque de todo jeito que eu tiver. Que eu fosse atacar, ele ia conseguir devolver uma carta pra minha mão. E eu não queria deixar o dragão jato em campo. Então eu preferia atacar, tá ligado? Ia devolver minha moto, né? Por conta do efeito do dragão. Aquele ativo ele já invoca Kavaman. Como eu tinha aquela impermanência, eu já ativei aqui, ligado. Não vai conseguir ativar o efeito do Kavaman.
Ele faz o dragão guarda aí, eu já ativo o efeito pra conseguir o ataque ficar imune, né, a qualquer coisa, né, qualquer outro tipo de carta que ele possa utilizar. Ele seta uma carta pra baixo, mas tudo bem, porque eu tenho um dragão aqui, então eu posso negar o efeito, seja de uma magia ou armadilha. Eu puxo uma carta, aí eu quero acabar com esse jogo, né? Vem falar que deixa eu ver uma coisa aqui, né? Ah, eu não tinha um carro turbo no cemitério, não podia ativar. Mas então eu sei que se eu atacar, ele ainda vai ter vida, né? Eu não vou conseguir acabar com o jogo. Então eu quero tentar acabar com o jogo da uma agilizada. Então eu faço o quê? Eu corro, de certa forma, um risco. Eu uso a roda, descarto a máquina de food, consigo um bom número. Quer dizer, não é um bom número, mas não neste momento. Porque agora, por ter 6, eu sou obrigado a colocar 2 monstros em campo. E meu campo, ele fica agora isolado, ele fica fechado. Então, tipo assim, eu não consigo mais puxar a Guita. Mas aí eu pensei o quê? Eu vou colocar o Taquetonborg em campo. Porque o efeito da Ketonborg vai tá negado por conta da roda, né? A roda você consegue colocar cartas do seu deck em campo, mas os efeitos são negados. Aí eu vou fazer o quê? Vou ativar o efeito da Ketonborg, ele vai sair do campo, né? Não vai conseguir invocar nada. Aí depois eu puxo a Guita. E foi isso que eu fiz. Aí eu ativo o efeito da Ketonborg, negado o efeito. Sobrou espaço no campo, coloco a Guita. Depois faço um Pipagonete novo, faço Pipagonete de novo. Ativo o efeito de negar, né? Eu já ia atacar e encerrar o turno, né? E eu ainda podia depois ativar o efeito do Daiko, né? Que eu acho que eu não tinha ativado. E colocar a moto de novo em campo. Então, foi isso. Vamos para o próximo replay agora contra Eldritch, né? Que é um deck que eu não cheguei a enfrentar muitas vezes, eu acho. Na verdade, acho que uma boa quantidade de vezes até, né? Mas esse duelo aqui foi mais complicado, né? E foi um pouco feio. Não vou dizer que foi muito lindo, não. Por mais que eu tenha conseguido vencer. Né? Ele vai fazendo o combo dele aqui. Eu comecei com uma mão relativamente boa, porque eu tenho um livro e eu tenho uma roda junto com o Daiko. Então é perfeito, porque eu já descarto, né? Já uso o efeito dela, descarto o Daiko, já coloco ele pro cemitério para conseguir fazer o combo, né? Puxar a Goita e fazer o Pipagonete. Mas não foi bem assim que aconteceu, né? Como vocês irão ver. Essa carta aqui me atrapalhou muito, né? O mundo zumbi, porque me impede de fazer algumas invocações. E aqui, esta carta aqui me ferrou também, porque ele pode escolher uma carta, né? O nome de uma carta de monstro e proibir, né? Proibi-la, né? No campo, né? Então, se eu invocar a carta que ele escolheu, e ele escolheu o dragão 5 de asas transparentes, né? Então, pegando aqui, ó. Então, se eu invocar o dragão 5, ele vai ser removido do jogo. Então, eu sei que eu não posso invocar o dragão 5 de asas transparentes. Só que eu não sabia que isso não se aplica à skill. Eu consigo invocar o dragão 5 de asas transparentes pela skill. Aí eu não sabia disso, né? Eu fui tentar fazer isso só depois. Aí eu tinha me atrapalhado um pouco. Eu uso o Eclipse, né, pra forçar ele a gastar alguma coisa. Deixa eu tirar aqui o velocidade acelerada. Ele nega, né, o Eclipse. Consigo descartar o Daiko. Consigo puxar uma carta boa. Aqui, eu acho que era melhor eu ter colocado o carro turbo, né? Eu tinha o carro turbo no deck, né? Então eu penso que seria melhor colocar o carro turbo aqui. A não ser que eu tivesse pensado em colocar. Puxar depois com o Daiko. Ah, sim, 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 sim. Porque eu já podia. Eu não precisava necessariamente puxar o Taquetumborg com o Terrupião pra depois fazer o dado, né? Eu já tinha um dado aqui. Eu podia invocá-lo por invocação normal. Aí eu podia puxar depois o carro turbo, né? Por isso que eu coloquei o Daiko aqui. Ele nega o efeito da minha Goita do cemitério. Eu invoco o Terrupião. Ele nega o efeito do Terrupião, né? Mas. Quer dizer, não negou, né? Ele só baniu uma carta do meu cemitério, né? Foi o Arma de Brinquedo. Aí eu começo a fazer o combo aqui, né? Coloco o dado, né? Aí eu faço um nível 7. Porque eu queria fazer o quê? Eu vou, né? Fazer um 7 com 8 aqui. Quer dizer, com 1 aqui pra invocar o Pipagonete. Só que o mundo zumbi não permitia isso, né? Porque ele muda o tipo do meu monstro aqui. Ele coloca. O monstro vira zumbi, né? Eu acho que. Deixa eu ver se tinha. Aqui é um monstro síncro. Ah, também não ia dar porque eu precisava de uma máquina de regulador, mas o monstro. Ele não era regulador. Então eu pensei que era pra ter dado aqui fazer o nível 8 com
Pipagonete aqui com essas duas cartas aqui. Mas acho que eu creio que o Mundo Zumbi não permitia, não permitiu isso, né? Porque isso já aconteceu comigo uma vez também, quando eu enfrentei um cara que também tinha um Mundo Zumbi em campo. Eu não consegui invocar o Pipagonete. Aí eu coloco o Duque, né? Eu ativo o efeito dele, tento colocar mais um dado pra ver se faz alguma coisa. Aí não tá dando, né? Não consegui invocar o Pipagonete. Aí eu falo, já tá tudo lascado mesmo. Vou ativar o efeito da skill, né? E colocar o 7 em campo pra ver, né, o que acontece. E ele não foi removido. Então eu pensei, caramba, eu não sabia disso, né? Então, essa carta aqui não se aplica, né, à skill. Então eu consigo passar o turno, né, com 2 sets. Eu já ativo o efeito do portal pra banir, né? Pra tentar melhor devolver o Eldritch pra mão, né? Pra ele não ativar efeito de nenhuma carta. Mas ele consegue trazer depois o Eldritch de novo, né? Como vocês vão ver. Eu até consigo usar o Negate aqui pra tentar impedir, né? O efeito do Eldritch do Rei da Condenação. Mas mesmo conseguindo negar o efeito dos dois monstros, ele consegue puxar um Kaiju. Ele tributa o meu monstro, meu Synchro 7. E agora eu tô lascado, porque eu tô com um pêndulo no campo, né? Perco o pêndulo e eu tô com um Kaiju, tá ligado? Que por mais que o monstro não é nem não chega nem a ser um monstro máquina mais, porque até como o mundo zumbi é em campo, então não tem muito o que fazer, né? Aí aqui eu fui fazendo o que se tinha, né? Pra fazer o que tava no meu alcance, vamos dizer assim. Né, tentando ativar efeito de cemitério para puxar depois conseguir fazer alguma coisa. Ele ia negando. Aí aqui eu consigo ativar efeito da máquina de Kud e também do portal. Aí eu puxo um Daiko. Aí que eu já quero fazer o link, né? Porque é o que eu tinha para fazer. Né? Mas mesmo assim o cara ele já vai, já destrói, já. Aí só tive o Kaiju mesmo, vou atacar com ele, né? Eu consegui sobreviver mais um turno, por incrível que pareça. Ele faz a Mascarena, coloca acho que de novo o Eldritch em campo, né? Colocou de novo o Eldritch em campo e eu perco o Kaiju. Aí ele vai, ativa mais vem, coloca mais uma carta armadilha no campo. Aí aqui, a única coisa que eu podia fazer é o seguinte, tentar, né, a qualquer custo, colocar o Pipagonete em campo. Então eu invoco o Daiko para conseguir ativar o efeito da Goita do cemitério. Ele ativa o efeito do rei, né? E então uma tentativa, né, de conseguir manter, né, a Goita, né, para colocar em campo. Eu uso a gota descartando o Daiko. Consigo negar o efeito. Consigo colocar a Goita em campo. Depois ativo o efeito do Daiko do cemitério. Ele já tá negado, né, pela gota. Aí aqui, o que eu não tinha mais arma de brinquedo. Então só podia colocar. O que eu podia de melhor colocar era o dado. E acho que foi a primeira vez que eu fiz isso. Eu não sabia, mas eu conseguia fazer a arma de brinquedo com a Goita e com dado, né? Porque a Goita é uma máquina síncro e o outro é uma máquina regulador. Aí eu mudo pra 2, consigo fazer arma de brinquedo. Aí eu quero fazer o seguinte. Eu não consigo invocar o 7, né? O 7 aqui por conta da carta que mantém a daga. Então eu vou querer juntar, né, dois monstros aqui, porque somem 7 para conseguir ativar o efeito do dragão velojadas transparentes, né, do pêndulo aqui, para invocá-lo no campo, ativar o efeito dele e depois fazer um 10. É isso que eu faço. Mudo aqui para 6. Aí consigo ativar o efeito do pêndulo. Consigo colocar em campo, nego o efeito da Mascarena, ele não ativou o efeito, não sei porquê, e antes disso ele não tava dando tempo de espera para ativar, possivelmente porque, não sei se acho que é porque o campo dele já tava lotado, né? Ele não ativou, não apareceu nem o tempo de espera para ele ativar, aí eu já consegui zerar, aí aqui por pouco eu fiquei meio desligado, eu quase ataquei outra carta aqui. Aí, por sorte, ainda bem, né? Tipo assim, eu consegui atacar a Mascarena, porque eu tava pensando em atacar outra carta. Tipo assim, não caiu a ficha que, tipo assim, caramba, a Mascarena tá com 0 de ataque, o cara tá com 2.400, ele vai perder se eu atacar a Mascarena. Mas eu consegui atacar a Mascarena, graças a Deus, e pô, ele perde o duelo. Nossa. Esse duelo não foi tão lindo assim, foi cansativo, né? Mas é vitória, vitória é vitória. Agora contra Sword Soul, Speed North vs Sword Soul.
Eu não podia perder essa partida, né? Porque se eu perdesse eu ia cair de DLV, né? Eu tava acho que 19. E beleza, vamos aqui pra partida. Eu comecei com uma mão muito boa, né? Porque eu podia começar aqui tanto com a máquina de Good, né? E fazer o link, ou com o Terropião, né? Também eu podia utilizar a roda. Só que eu optei, né, pro Terropião. Por quê? Vamos supor que ele tenha um Effect Vader, né? Ou uma carta, uma Hand Trap, né? E acabe negando o efeito do meu Terropião. Se ele nega o efeito do meu Terropião, eu posso muito bem invocar a máquina de Good, ativar o efeito dela e fazer o link com o Terropião que está em campo com o efeito negado e com a máquina de Good. Então eu faço o link. Só que o que acontece? Vamos supor que eu não quero começar com o Terropião, eu quero começar com o link. Aí eu vou invocar a máquina de Good. Aí a partir do momento que eu invoco a máquina de Good, se ele dá o Effect Vader, né, ou uma Hand Trap, eu sou obrigado a ter que torcer para que a roda ajude, né? Quer dizer, ela vai conseguir me ajudar, né? Mas vai ser bem mais complicado e provavelmente meu combo final vai ficar feio, né? Então é melhor o que eu começar com o Terropião, porque caso ele negue, eu posso ir pro Link, né? Mas é mais difícil eu ir do Link pro Terropião, entende? Aí eu faço como teu peão, faço, né, o combo de sempre, Taquetoborg, depois dado, depois arma de brinquedo, né, pá. E ele vai conseguir negar uma das minhas cartas, né? Ele vai negar a arma de brinquedo, ele vai negar o efeito dela. Então eu busco fazer agora invoco, né, o Yoyo pra puxar o dado e faço aqui o nível 6, né, pra o nível 7, né. Aí com o nível 7, com 3 eu faço 10. Aí aqui eu jogo a roda, torcendo para que caia o número que eu consiga colocar 2 monstros em campo e um deles seja o Daiko. E é o que acontece, né? Eu consigo colocar um 4, aí eu coloco um dado e um Daiko. Eu uso skill, descarto os dois, depois ativo o efeito do Daiko do cemitério. Pronto, consegui terminar o combo com 2 10 mesmo tomando Effect Vader. Aí ele já vai utilizando o livro do Eclipse, eu nego, não dá pra deixar passar o livro do Eclipse. Aí ele começa a fazer o combo dele, né? Sempre que aparecer a oportunidade de eu ativar o efeito do 5, 10, né? Quando ele ativar o efeito de um monstro, eu vou ativar o efeito, né? Invocou, ativa o efeito, também ativo o meu. E eu ativei o efeito aqui, justamente de um monstro, que eu ainda não tinha usado o efeito de negar magia, né? Ou armadilha. Justamente porque pode ser que ele ainda tenha outra carta de Hate Trap. Então eu já me blindo, né? De certa forma, para que eu não tome. Que ele não negue o meu outro efeito, né? Ele vai ativar outro monstro, um efeito de outro monstro, eu já ativo no efeito do meu ciclo 10. Aí vai ficar nisso, né? Praticamente isso, ele vai fazer o combo dele normal. Ele não conseguiu me atacar, porque com o efeito negado, com efeito, os 2 efeitos ativados, eu tava com um ataque muito grande, né? Então ele não ia conseguir passar. E eu não tinha ativado a segunda parte da skill no primeiro turno, então agora eu consigo ativar. Eu comprei um ciclone, né, na compra normal, e com a skill eu puxei um Daiko, porque eu quero invocar o Daiko para depois ativar o efeito da agulhita aqui do cemitério para fazer o Pipagonete, para depois possivelmente fazer uma moto, né. Aí aqui eu já resolvo usar o ciclone, né, para ver o que ele tinha aí, né, também ativar para negar, né, fazer a corrente. E tinha uma carta que destruía meus monstros, né? Então eu vou negar isso. Aí tenta negar o meu negate. Aí eu me blindo, né? Da negação. Aí é destruída a carta, né? Eu tô agora com o bicho de 600. Aí ele ativa o efeito do bicho dele. Aí eu busco agora eu ativar o efeito do outro 510. Porque eu tinha ativado, acho que eu ativei o efeito aqui do. Ah, não ativei não. Ele só ativou de repente o efeito, né? Do monstro. E ele nega, ele baniu, né, um ioiô, sabe? E que não faz o menor sentido. Ele podia muito bem ter banido a minha agüita, né? Seria mais eficaz. Mas de qualquer jeito, não, eu ia conseguir passar por ele, porque os meus 2 monstros já estavam com muito ataque, né? Praticamente, vamos dizer assim. E por mais que ele pudesse negar, acho que aqui a agüita. Acho que eu tinha outro Daigo aqui, não tinha. Então foi um tremendo erro dele, né? Tipo assim, ele baniu a carta errada, né? Mas eu ainda consegui invocar o Daigo, né? E podia destruir mais o Kaido de Arbaz e outras 2 cartas aqui, né? Ele ia ficar sem carta no campo, possivelmente. Tipo.
Aí aqui, né, eu tinha feito, né, o negócio, né, de invocar o Daiko, depois eu tive o efeito da Guita, faço Pipagonete, nego os efeitos. Aí aqui ele coloca essa espada alma íris. Eu prefiro não fazer a moto, porque se eu fizer, ele vai negar, né? Ele vai conseguir destruir um monstro, né? E se ele leu minhas cartas, né? Se ele entende mais ou menos como funciona o dragão 5 de asas transparentes cristalinas, ele sabe que não vai adiantar destruir, usar efeito para destruir, né? Porque eles não vão ser destruídos. Então eu já resolvi nem fazer a moto, né? E já atacar diretamente. Aí eu já tava com um ataque muito alto, e já dá o dano suficiente e ele perde o duelo. E vamos para mais um duelo de Speed Droid contra Blue Eyes, né? Aqui eu comecei jogando o primeiro turno. Bebam água. Aí que a única forma que eu posso começar, né? Praticamente é com a máquina de Good. Aí eu invoco a máquina de Good, puxo o carro turbo. Ativo o efeito carro turbo, né? Invoco. Depois faço o link. Aí depois eu sempre seleciono primeiro, né, o ioiô e depois o terropião, né? Geralmente dá certo. Quando eu troco, né, de ordem, né, coloco o terropião e o ioiô, geralmente eu não consigo invocar o terropião, né? Porque eu prefiro mil vezes o terropião, né? Porque com o terropião fica com mais espaço aqui, né? Porque se eu invoco, se o oponente acaba escolhendo o ioiô, eu tenho que invocar, depois eu invoco o ioiô, tenho que ativar efeito para invocar, depois o terropião, aí fica pouco espaço em campo, né? Não dá para fazer os combos direito. Mas, ok, terropião em mãos, começa a fazer o combo normal, né? Pra ir atrás da arma de brinquedo. Aí depois da arma de brinquedo eu vou lá e faço 5-7, né? Pá. Aí depois 5-10. Aí aqui eu ativo o efeito da skill. Descarto o Duke que eu tinha em mãos e o Link. Depois coloco, né, com o 7 com o efeito da skill aqui em campo. Depois ativo o efeito do Duke do cemitério. Coloco a arma de brinquedo. 2-10. Perfeito. Eu ainda coloco uma gota e um ciclone. Ele já vai começar a fazer o combo dele, né? Já tive o efeito da skill, já setam a majestade. Perfeito, eu já sabia. Um dos efeitos do meu 5-10 tem que ser reservado à majestade. Aí ele ativa o efeito do dragão alternativo. Eu ativo o efeito do meu dragão para não ser destruído. Ativo o efeito para negar a fusão definitiva. Ele tem uma fusão definitiva do deck, que atrapalha bastante. Aí ele ativa a majestade. Aí eu ativo o efeito do meu outro dragão para negar a majestade. Mas aí ele tinha gota. Aí eu fiquei, mano, lascou, tá ligado? Não tem mais como eu negar. Não tem como fazer nada agora. Tipo, ele já me forçou a usar os negates, né? Usar as cartas. Os efeitos são negados. Ele consegue destruir minhas cartas em campo. Consegue invocar o dragão tirano. Consegue destruir um dos meus monstros, né? Acho que é por conta da fusão definitiva, né? Ou por conta da majestade. Acho que foi por conta da... não sei. Deu certo. Porque ele tem 3 dragões. Acho que ele não tinha todos os dragões, mas ele conseguiu destruir 3 cartas do meu campo, né? Eu, pra sobreviver, coloquei puxei um Kiteroid, né? Vai que invoca mais alguma coisa. Consigo depois eu tive as duas cartas que eu puxei com efeito dos Synchros foi o Kiteroid e o Duke. Eu ainda tenho um efeito da skill pra ativar. E eu ainda vou comprar uma carta. Comprei uma carta, um Ciclone, e ainda compro uma recuperação veloz, né? Puxo uma recuperação veloz com efeito da skill. Aqui eu uso o Ciclone e eu acerto, miro bem numa Majestade. Só que eu não contava é que ele tinha outra Majestade setada. Eu invoco o Daiko, ativo o efeito da Agüita do cemitério, porque eu quero fazer pipagonética. Ele ativa o efeito da Majestade, né? Ele consegue só destruir apenas um monstro meu. Destrói a Agüita. Só que eu invoco a Agüita, né? Eu invoco a Agüita com recuperação veloz. Aí que eu consigo fazer um pipagonete, pum. Eu vou querer estourar tudo do campo dele. Eu sei que ele não tem um dragão jato na mão, né? Ele tinha impermanência. Ele nega o efeito do pipagonete, né? Pra destruir todas as cartas. Mas eu tenho o efeito do Daiko no cemitério. Puxo arma de brinquedo. Faço uma moto. Ativo o efeito da moto. Consigo devolver cartas pro meu deck, né? Ainda consigo destruir uma carta no campo. Ativo o efeito do Calo Turbo e ataco. Zerado, né? E consigo vencer mais um duelo contra Blue Eyes. Novamente, Blue Eyes, né?
eu quero mostrar bastante, né? Replays contra Blue Eyes mesmo. Aqui eu vou jogar no segundo turno, né? Minha mão, se eu tivesse. Veio boa, né? Veio muito boa, né? Principalmente por eu ter o Daiko, né? Um livro da Lua e um Kiteroid. Então eu sei que eu tô a salvo, de certa forma, né? Eu ainda tenho uma máquina de good que me permite invocar e puxar mais alguma carta, né? Caso eu queira descartar o Daiko, né? Em vez de invocá-lo. Aqui ele vai fazer o turno dele, né? Sempre prestando bem atenção onde ele vai setar cada carta, né? Onde ele vai setar a Majestade. Ele vai puxar a Luz Verdadeira, vai provavelmente colocar uma Majestade, colocou uma Majestade. Aqui ele coloca o Dragão Espírito, né? Eu vi que ele tem uma fusão definitiva. Então ele tem uma Majestade, uma fusão definitiva e uma carta baixada ainda. Eu consigo puxar um Ciclone. Graças a Deus consegui puxar o Ciclone. E depois com o efeito da skill eu puxo o Terrupião. Aí como eu já sabia onde estava setada a Majestade dele, quer dizer, antes mesmo disso, né, eu tento usar o livro da Lua pra baixar o Dragão Espírito dele, né, e ver se ele acaba ativando o efeito do Dragão Espírito. Ele ativa, né, aí logo depois disso eu já uso o Ciclone, né, pra também caso ele coloque um monstro em campo que podia negar uma das minhas magias, né, e já tento destruir a Majestade. Consigo. Ele invoca o dragão Cerulhos, né? De olhos Cerulhos, uma coisa assim. Invoca os monstros dele e eu começo a fazer como padrão com o Terrupião, né? Porque o Terrupião não precisa invocar por invocação normal, posso invocar por invocação especial. Vou fazendo como padrão. Coloco eu coloquei aqui mais esse flautista porque eu pensava que, pra, tipo assim, ver se ele força, se eu forço ele a usar alguma coisa, né? E também vai que eu dou sorte, né? De puxar uma carta boa, né? Mas eu não puxo. Aí aqui eu já faço o nível 7, na esperança de ativar o efeito, mas eu não podia, né, ativar o efeito por conta do efeito do dragão cirúrgico, né? Eu não podia escolher um monstro dragão com alvo de efeito. Aí que eu invoco por invocação normal Yoyo. Eu já quero, né? Com a invocação do Mark do Yoyo, né? Puxar arma de brinquedo pra ver se eu consigo puxar a Guita. Ele tinha um livro, né? Menos mal, né? Vamos dizer assim, né? Aí ele vira tudo. Inclusive o Dragão Cirúrgico, que é muito bom pra mim. Aí aqui eu já descarto 2 cartas, né? Coloco o Dragão Synchro no campo. Ativo o efeito do Daiko. Já coloco aqui o Flautista. E consigo fazer a moto. Agora eu só ativo o efeito dela, né? O número caiu foi 4. Mais do que eu precisava. Então eu vou conseguir destruir as 3 cartas aqui do campo dele. Ele tinha o efeito dele, tinha um dragão de jato nas mãos, mas foi invocado com a luz verdadeira, né? Pelo jeito, então ele não ia conseguir permanecer em campo, né? Principalmente porque a luz verdadeira já tinha sido destruída, né? Enviada pro cemitério. Aí eu ataco com tudo e ele perde o duelo, né? Mais um duais pra conta, né? Agora para o nono, penúltimo duelo, né? Este duelo aqui foi o duelo de subida, né? Pro DLV 20, né? Aqui se eu vencesse, eu já ia conseguir pegar o DLV 20, né? O DLV máximo. Então eu precisava vencer, né? Comecei com uma mão relativamente boa, né? Tava torcendo pro cara não ter negate, porque se tivesse negate ia me ferrar muito, né? Vou começar aqui fazendo o link, né? Fiz a jogada normal do Sabujo, né? Jogando a trap no cemitério. Depois banindo, né? O pêndulo. Aí depois eu escolhendo, né? Colocando as opções de Yoyo e Terrupião. Consigo invocar o Terrupião. Aqui eu fazer o combo normal, né? Fazer arma de brinquedo. Vou dar uma passada aqui rápida. E fazer aqui o nível 10 normal. Se vocês acham, né? Se alguém de vocês achar que eu tá muito rápido, né? Pode colocar nos comentários. E se você quiser ver o replay, alguns replays, né, de forma mais lenta, eu possivelmente vou postar todos esses replays nos shorts, né? Cada um numa velocidade normal, tranquila, para que você possa ver os combos. E também já tem alguns replays, né? Nos shorts lá. Todos eles, boa parte deles, a imensa parte, né? Em uma velocidade normal, que você possa acompanhar para você acompanhar bem os combos, né? E conseguir realizá-los, né? Nos seus duelos, né? E nas suas partidas. Aqui eu sou obrigado a ativar o efeito da skill, porque eu não tinha um Daiko em mão, não tinha uma recuperação veloz, e eu acabo escolhendo puxar o Daiko, porque se eu puxasse a recuperação veloz, eu ia ter que descartar uma dessas cartas aqui, então eu
optei, né, por deixá-las em campo, né, pra deixá-las, pra me ajudar, né, no auxiliar no duelo, né, caso os síncros não dê conta, né, ou o monstro, né, eu destrua, né, por precaução, né, vamos resumir assim, né. Mas eu consigo, né, ativando o efeito da skill, o segundo efeito da skill, eu consigo fazer o nível 10. Mas eu sei, né, que se no terceiro turno, né, se for meu e eu tiver perdido Synchros, vai ser complicado, né, por não ter o segundo efeito da skill. Ele vai fazendo o combo dele normal. Aí ativando magia, né, pra me fazer ver se, né, possivelmente porque ele quer pegar alguma carta e também pra ver se eu não, ele acaba não forçando algum efeito, né. Ele acaba, acho que, puxando. Acho que eu acabo escolhendo a fusão definitiva. Não sei se foi isso que aconteceu mesmo. Não, não me recordo também. Ó, eu sei que ele tem um ritual em mãos, né? Majestade em campo. Um dos negates vai ser pra Majestade. Ele ativa, invoca o alternativo. Tenta destruir os meus monstros. Ativa o efeito dos dragão síncro. Não sou destruído. E já ativa o efeito do outro dragão. Ele continua fazendo o combo dele. Dragão espírito. E ativa a Majestade. Ativando a Majestade, eu já busco negá-la rapidamente. Ele já busca, né? Ativa o efeito Dragão Espírito para colocar para setar esta carta em campo para destruir minhas cartas aqui viradas para baixo, né? Ele vai conseguir destruir uma só, que é o livro do Eclipse. Ainda graças a Deus que não conseguiu destruir o livro da Lua. Ele faz esse bichão do Orkust, tenta negar, né? Tentar enviar um dos meus síncros pro cemitério, mas ele não consegue. Aí ele invoca o dragão ritual né, através da majestade. Eu tinha acho que um efeito ainda do dragão síncro. Deixa eu ver. Eu tinha ainda um efeito. Só que os meus dois dragões aqui, eles já estavam protegidos por conta do próprio efeito. Então eu preferi guardar um dos negates, né, de trap, né, de magia, para esta trap aqui, essa carta aqui virada para baixo, porque eu não sabia o que era, né. Então, aí aqui foi uma tentativa burra, porque eu tentei usar o livro da lua no Dragão do Caos, mas não é possível, né? Eu tinha essa impressão, só que, tipo, no momento ali, pá, eu acabei afobando, né? Aí eu só consegui virar aqui o Dragão Tempestade, né? Porque era o que dava pra fazer. Aí ele, sem perceber, né? Eu não sabia disso, né? Ele tentou atacar meu monstro na tentativa de ativar o efeito do Dragão do Caos pra virar, né? Pra ativar meus efeitos pra destruir meus monstros. Só que o Dragão Synchro, ele fica imune a efeito de cartas. Ele tava imune ao efeito do Dragão do Caos. Ele ataca, toma 3k de dano. Acho que ele tiltou um pouco, né? Não sei, desiste. E pronto, foi a subida de DLV aí já. Aí eu já consigo pegar. Essa foi a última partida, né? Deixa eu pegar o DLV 20, né? O DLV máximo. Aí, finalizado, né? DLV máximo. Essa aqui acho que é a única partida que não é da Copa KC. Isso aqui é uma partida ranqueada, né? Não tava na lendária ainda. Mas que eu achei muito interessante. Eu queria compartilhar, né? Uma coisa mais diferente. Né? Um deck que não tá dentro da tier list do Duel Links Meta. Um deck que é mais raro, né? Que é um Crystal Beast, né? Deixa eu tomar aquele gole de café, né? Aí eu já começo a fazer um combo normal, né? Sem mais delongas, não tem muito o que dizer. Já vou passar aqui. Ele acaba selecionando, né, o Yoyo em vez do teu peão, que acaba me atrapalhando um pouco, né? Na verdade, nem tanto, porque eu já tinha um Taketon-Borg, então eu podia muito bem puxar um Daiko, né? E depois descartar duas cartas aqui. Na verdade, não, eu tinha recuperação veloz, né? Então não ia fazer tanta diferença, né? Agora, se eu não tivesse recuperação veloz, ia prejudicar um pouco. E contra Crystal Beast é muito importante colocar os seus monstros virados para baixo, porque ele consegue invocar a fusão lá da besta de cristal, né? Consegue pegar 11k de ataque, né? Então, mesmo que eu fique imune a efeito, né? Ainda vai conseguir atacar com 11 mil, né? Aí meus pontos de vida não vão aguentar, então eu decidi optar, né? Por deixar as cartas baixadas. Aí ele vai fazendo os combos dele, coloca o conclave, ativa o conclave. Eu já sei que um dos meus negates vou ter que usar com o conclave, porque ele pode muito bem devolver uma carta, né, pro meu deck.
Ele ativa o vínculo cristalino, eu opto por negar o vínculo. Eu já ativo os efeitos pra ficar blindado. Ele ativa o efeito do farol, né? Do conclave, quer dizer. Aí eu já nego o conclave. Aí aqui eu já sei que como é que vai funcionar mais ou menos o combo dele, né? E eu já tava esperando que ele fosse tributar o meu Synchro 10, né? Com a dama, né? Que ele joga fora destrói minha gota, né? Ele faz o combo dele normal, né? Tributa um dos meus monstros com a deusa, né? Né? Eu falei acho que dama, né? Deusa, na verdade. Falei errado. Aí eu já puxo, né? Um Kiteroid, né? Porque por segurança, né? Vai que ele já vem com tudo, né? Consegue destruir a gente vai conseguir destruir aqui meu Synchro, né? Ele tá virado pra baixo, né? 2k 500 de defesa, né? Muita coisa, né? Vamos dizer assim. Então, na verdade até que é um bom número, mas comparado aos ataques dos bichos dele, não é, né? Então eu já puxei o Kiteroid. Ele vai fazendo um combo dele aqui normal. Ele não ia conseguir ativar o efeito dele, né? Pra negar pra jogar meu bicho de fora, pra fora do deck, pra de volta do deck, né? Que tava, assim, negado. Aí ele ataca com 11k, né? E eu uso o Kiteroid, né? E mesmo se ele ativasse aqui, ele não. Acho que não conseguia ativar porque ele atacou, né? Mas mesmo se ele atacasse, eu ia ter o Kiteroid, ia conseguir bloquear dois ataques ainda mais. Então. Aí aqui eu ativo o efeito da skill, já puxo uma recuperação veloz. Né? Eu quero tentar fazer o Pipagonete aqui. Uso o efeito da Guita. Já sabia da defeito da deusa. Ela bloqueia, por isso eu tava com recuperação veloz. Aí eu uso a recuperação veloz pra tentar colocar a Guita em campo. E ativo o efeito da besta de cristal. Devolve tudo. Aí aqui, por um milagre, né? Porque eu não tava pensando nessa play necessariamente. Eu consigo ativar o efeito do Sabujo e escolher a Shambara, aí de nível 5. Aí eu consigo colocar o monstro de nível 5 no meu deck, do meu deck, porque o que acontece? Ele devolveu pro meu deck. Se tivesse no cemitério, eu acho que isso não ia ser possível. Aí eu tinha um Cal Turbo, aí pronto, eu consegui fazer o Pipagonete e consigo estourar as cartas dele, né? Ele vai baixando tudo, né? O que pode. Aí decido atacar com o efeito do Cal Turbo também, né? Usando o Pipagonete, e ativando o efeito do Cal Turbo. Aqui não tinha muita coisa que ele fazer, né? De certa forma. Aqui eu já tava preparado para fazer a moto e já parti pro grande finale, assim por dizer. Ele já sabendo disso, né? Ele simplesmente se rende, né? Isso aqui foi só uma partida aleatória de uma ranqueada, mas que eu gostei bastante e queria trazer para vocês, né? Eu creio que seja isso, galera. Queria agradecer primeiramente a Deus, né? Graças a Deus eu consegui pegar DLV máximo, né? Pegar a COG, né? Pela sexta vez consecutiva com o Speedroid, né? Consegui colocar os meus decks no Duel Links Meta, que é uma coisa assim que eu acho insana, né? Eu vou até jogar o jogo, acho que não tem nem 6, 7 meses, alguma coisa assim, né? Depois de muito tempo, eu consegui alcançar tanto resultado, né? No jogo. É o que me deixa muito feliz, né? É um jogo que eu tenho gostado muito, né? Tenho me divertido bastante com o Yu-Gi-Oh! Duel Links, né? Também sou grato a Deus por conta do crescimento do canal, né? Eu agradecer a vocês também, né? Por vocês que veem os vídeos, né? Que deixam um like, que são inscritos, né? Se inscrevem no canal, deixam um comentário. Às vezes vêm falar comigo no WhatsApp, né? Ou em outra rede social, alguma coisa assim do tipo. Obrigado, né? Eu fico feliz em poder ajudar vocês, né? Porque o intuito deste canal é querer compartilhar o que eu sei, né? Querer ajudar vocês de alguma forma, né? Com o jogo, né? Que é um jogo que vocês provavelmente jogam e sentem prazer, sentem alegria. Então eu quero que vocês sintam mais alegria, mais prazer, né? Jogando o Duel Links, né? E ainda mais de Speedroid, né? Eu espero que eu possa estar ajudando vocês, né? Se vocês querem jogar de Speedroid ou querem algum deck, né? Vocês possam encontrar, seja no Speedroid, uma forma de se divertir e ao mesmo tempo conseguir resultados, né? Que é o que eu prezo por isso, né? Que vocês se divirtam e consigam pegar seu DLV máximo, seu rei dos jogos, consigam participar de torneios, né? E consigam alcançar bons resultados, né? Vitórias, né? E acho que de tudo mais é isso, né? Eu também não queria dizer, né? Que eu não faço vídeo aqui no canal visando lucro, né? É mais visando, né, de alguma forma contribuir, né, com a comunidade, né, com quem joga o jogo, né, ajudar, né, do mesmo jeito eu também gostaria, né, que alguém tivesse me ajudado, até pessoas na verdade me ajudaram, né, o Josimar, né, várias pessoas, né, o Elenilton, que é uma pessoa que eu gosto bastante, né, outras pessoas aí nos grupos de Duel Links, e acho que é isso, né, os links, seja do Duel Links Meta, seja no deck, né, do
do jogo eu vou deixar aí na descrição. Vou separar em capítulos também os replays. E também vou procurar postar todos esses replays no Shorts, né? Então, caso você queira acompanhar de forma mais calma, né? Analisando bem os combos, analisando bem as cartas, as jogadas, você vai poder fazer isso, né? Assistindo os Shorts. Se você gostou do vídeo, né, quiser dar um like, né, se inscrever no canal, fazer um comentário, uma sugestão, uma crítica, talvez compartilhar a sua versão do deck, né, tirar alguma dúvida, pode mandar aí que eu tô respondendo, sempre busco responder todos os comentários. Acho que de tudo mais é isso, tá? Muito obrigado por ter ficado até aqui e falou!